Olá, muito boa tarde, como é que vocês estão? Mais uma live. Hoje vamos falar sobre a rentabilidade da profissão de terapeuta, mais especificamente do terapeuta de shiatsu medicina, que é aquele que eu estou mais habituada a lidar, mas como vocês sabem, no mundo das terapias nós vamos convivendo com muitas pessoas, então também vamos buscando experiência de quem está nas nossas bolhas. Portanto, eu julgo que vai ser muito interessante para todos os terapeutas ouvirem esta live e para quem não é, porque acha que realmente não é rentável, para ficarem assim com um bocadinho de uma ideia de qual é a minha opinião sobre isso e também como é que podem rentabilizar ainda mais. Vou dar aqui uma outra dica que eu acho que vai ser muito útil. Então, eu sou a Bárbara Couto, para quem não me conhece, eu sou terapeuta de shiatsu medicina, formadora e muitas outras coisas mais, mas neste canal e nas minhas redes sociais eu queria muito que tu te inspirasses e soubesses cada vez mais que és um curador de ti, da tua própria vida, que podes também assim, curando a tua vida, obtendo saúde física, mental, espiritual, emocional, podes transbordar e também ser um terapeuta dos outros. Este terapeuta dos outros é um terapeuta que é de excelência porque começou de dentro para fora e isso é o ex-libris do meu método que se chama Shiatsu Medicina. Este terapeuta que é também integral, que é tão transparente que realmente ele cuida-se a si para cuidar com excelência os outros. Então nesta live vou tirar assim alguns mitos sobre esta questão do dinheiro. É realmente um tema muito complexo para a maioria dos portugueses porque há muitas crenças limitantes em relação ao dinheiro, principalmente nas terapias holísticas. Porquê? Porque geralmente eu ouço muito isto. Então eu estou a fazer o bem ou outra, é uma coisa tão boa, então não deveria não levar dinheiro, quase dar de graça, porque, ou seja, aquele espírito um bocadinho Madre Teresa de Calcutá. E isso, de facto, é um grande problema e não é de todo bom que isso aconteça. Uma pessoa começa a doar muitas terapias e eu explico que o universo corta esta energia. Porquê? Tudo tem uma energia do dar e de receber. Olá, tudo bem? E quando eu dou a minha parte, não é? Eu estou a dar a terapia, mas não estou a receber justamente. E o dinheiro é só uma forma desta materialização, ok? Se eu não estou a receber em equilíbrio, o que acontece é que a balança não fica unificada. Então, eu estou em desgaste. Está bem? Claro que isto, vamos lá ver. Não estou a falar de dar uma terapia a um amigo, a um familiar, eu não cobro aos meus pais, nem ao meu marido, nem aos meus filhos, entendem? Mas fazer isto por sistema, esta doação, sem um valor justo e equilibrado, de facto, o que eu vejo a maioria dos meus colegas fazerem, que fazem isto, ou seja, que não cobram um valor justo ou até às vezes quase nem cobram e dão muitas borlas e não sei o quê, ao amigo, ao primo, não sei o quê, acabam por não ter sucesso como terapeutas porque eu acredito muito nisto, que na lei de dar e de receber. Se eu só dou, não recebo, eu não sei receber, então o universo corta. É assim que eu justifico e tem resultado comigo. Portanto, foi um percurso. Eu lembro perfeitamente que eu no início, por exemplo, quando abri há 11 anos o meu consultório, tinha muita vergonha ao sábado, que era o único dia em que as pessoas não tinham a menina da recepção lá em cima. Porque eu trabalho numa clínica médica e, primeiro, as pessoas todas pagavam lá em cima. Tá? Eu não recebia dinheiro de ninguém. Ninguém. Tinha um problema, dizia, tipo, encaminhava a pessoa lá para cima. Depois, quando ao sábado eu não tinha essa possibilidade, porque a clínica estava fechada, e eu ter que ir receber, ficava super embaraçada. Pronto, portanto, eu também fiz o meu próprio percurso como empreendedora e como terapeuta, tá? Realmente tinha este pudor. E tem muito a ver com o quê? Com insegurança, os terapeutas não são seguros da terapia que dão, tem a ver com, muitas vezes, estas crenças sobre o dinheiro, que é aquilo que eu estou a fazer era a minha obrigação, portanto eu não devia cobrar por isso, está bem? Muito destas coisas que nos influenciam e que nos fazem, de facto, ter um certo pudor na altura de pedirmos aquilo que é justo, tá? Em relação à rentabilidade do terapeuta, eu queria-vos aqui explicar que quando eu comecei,
vocês sabem, os que não sabem vão ficar a saber agora, eu fiz uma mudança bastante radical de carreira. Eu estava a trabalhar como advogada há 7 anos e fiz um plano, não é? Apesar de ter feito esta mudança radical, isto foi pensado, não é? Houve aqui um planeamento. E então, apesar de lá estar de ser áreas completamente diferentes. Então, o meu objetivo, quando eu comecei a trabalhar, lembro perfeitamente que era conseguir, quando eu abri a porta do meu consultório, a minha intenção era ter uma terapia por dia. Então, isto dava 5 terapias por semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá? E eu, quando tinha uma boa semana, era assim, 5 terapias por dia, tinha atingido o meu objetivo inicial, claro. E lembro-me que na altura cobrava 20 euros por terapia, há 11 anos atrás. Então, isso quer dizer que 5 terapias a 20 euros dá 100 euros por semana. Então, ao fim do mês, tinha um rendimento de 400 euros. E agora vocês dizem, mas isso é pouco. Sim, agora é mesmo muito pouco. Oh, querida, obrigada, André, um beijinho. Também gosto muito de ti. Beijinho, beijinho. Agora fiquei assim. Vocês mimam-me muito. Então, como eu estava a dizer, 400 euros na altura já dava para fazer face às minhas despesas básicas, porque eu tinha feito essas contas. Lembrem-se que eu vivia com o meu companheiro, na altura, que é agora... calma aí, que está aqui a dizer que o direito ficou pausado, deve ter havido aqui uma interrupção. Vocês estão a ver? Sim. Isto a gente começa a falar de dinheiro e isto começa aqui a colapsar. Então, nas minhas contas, estas 5 terapias também era já a pensar neste cálculo, está bem? Porque eu fiz as contas às nossas despesas mensais. Ok, obrigada. E então, esses 400 euros já dava para nós fazermos aqui a nossa gestão familiar, até porque tínhamos uma bebé recém-nascida. Na altura, a Clara tinha nascido, tinha 3 meses quando eu comecei a dar terapia shiatsu. Então, esses 400 euros, vocês dizem, não é grande coisa, mas foi o meu início. Pronto, eu comecei assim. Às vezes havia semanas menos boas, mas graças a Deus eu nunca deixei de dar menos de 3, 4 terapias por semana, o que me ajudou muito a conseguir esta rentabilidade e, claro, depois foi crescendo, ok? Obviamente. Eu costumo dizer que acho que ali o meu grande rasgo foi, antes de ter começado ou aberto este consultório, como eu estava numa suposta licença de maternidade, que ninguém me pagou nada, vocês sabem que na advocacia, infelizmente, e isto é uma das coisas que mais me revolta, de facto não há quase apoio nenhum às pessoas que têm, às mulheres que têm bebés. Então, eu não recebi nada por estar nessa licença. E então, o que é que acontece? Nesses 3 meses em que a Clara estava ali recém-nascida, eu fiz um blog e comecei a divulgar. Portanto, eu aposto sempre muito na divulgação porque acho que, de facto, ajuda muito, principalmente para as pessoas que querem iniciar. É como se fosse uma espécie de uma televisão. Vocês veem aqui, não é? Eu estou como se fosse no meu canal. Antigamente não havia nada disso. Antigamente nós tínhamos que ir à televisão pública, não é? Para termos visibilidade. Hoje em dia há pessoas que nunca foram à televisão, mas que têm imensa visibilidade nas redes sociais. Portanto, isto é um grande canal, portanto, usem-no da melhor maneira possível. Depois eu comecei a dar muitas terapias e hoje em dia o que eu recomendo aos meus alunos do curso de Shiatsu Medicina é também apontarem exatamente as terapias que pretendem dar. Porquê isto? Porque vejam bem, se eu atirar assim para o ar, quero dar toda, não vai dar certo. Primeiro, temos aqui 2 cenários. O primeiro cenário, a maioria deles quer, no momento inicial, que a terapia shiatsu se transforme num rendimento extra. Portanto, tem que contar, por exemplo, que tem um horário, muitos deles, das 9 às 5, então, que tem um final de tarde, por exemplo. Ok? E muitos deles decidem, de facto, só dar uma terapia. Mas outros, por exemplo, à quarta-feira tem não sei o que do filho que tem que levar. Então, tem que num dos outros dias dar 2 terapias. Então, marcarem bem na agenda onde querem dar estas terapias. Em relação ao valor, eu recomendo inicialmente o mínimo, e este é o mínimo, é 30 euros. Está bem? Hoje em dia, quem leva menos de 30 euros, a meu ver,
está a dizer que eu, pelo menos, se fosse uma terapia que fosse menos de 30 euros, duvidaria um pouco da qualidade do terapeuta. Portanto, eu não recomendo mesmo de todo, que os meus alunos cobrem menos de 30 euros. Claro que eu tenho alunos a cobrar 35, 40, tenho alunos a cobrar 50 euros, está bem? Depois, fazer o mesmo esquema. Se fizerem as tais 5, vocês pensem bem, 30 euros vezes 5 terapias dá um total de 600 euros mensais. Ok? Portanto, isto como rendimento extra parece-me bastante apelativo. Extra, estou a falar de rendimento extra. Mas vocês podem estar a pensar assim, mas eu então não posso abandonar a minha carreira. E eu digo isto muitas vezes, eu fiz isso, mas eu tinha um pé de meia, eu sabia com o que podia contar, está bem? Portanto, eu não sou contra vocês deixarem radicalmente a vossa profissão, mas tem que haver um esquema feito, porque não é só acordei um dia, vou mudar e vou acreditar que de um dia para o outro que as coisas vão ser só a crescer. Não, o meu percurso teve muitos altos e baixos, não é? Havia meses melhores, meses piores, mas eu tinha ali uma base que me garantia, de facto, alguma estabilidade, mais que não fosse. Eu tinha o meu companheiro, por exemplo. Tá? Claro que o ordenado dele, atenção, na altura ele era bancário, não dava para os dois, no sentido, não podia ser assim para sempre. Mas a gente não vive com mais, vive com menos, então nós fizemos ali as nossas contas básicas e à partida, aliás, eu conto muitas vezes isso, eu até nem sei, mas vou partilhar convosco. Eu lembro que eu tinha tanto medo desta mudança e sou uma pessoa orgulhosa que agora tenho trabalhado um pouco mais esse orgulho, mesmo, mas na altura era extremamente orgulhosa. Portanto, a última coisa que eu queria era pedir dinheiro ao André, mesmo. E muito menos aos meus pais. Então, agora não sou nada assim. Acho que, de facto, nós podemos estar nesta lei do dar e receber e está tudo certo. Mas então, eu lembro de ter este raciocínio, que era, Portugal tem um sistema de proteção às pessoas carenciadas, felizmente. Portanto, eu vou ter sempre uma sopa para mim, para a minha filha. Lembro-me que este era assim, o pensamento extremo. Estão a ver? Então, quando eu começava a tiritar de medo, pensava nisto. Mas isto era só quando ficava muito invadida por aquela insegurança de estar a fazer uma mudança muito abrupta. Porque realmente o que acontece é que nós, quando confiamos, quando programamos, portanto não é só confiar e não planear, as coisas tendem a se ir construindo, está bem? Portanto, agora, como eu já vos disse, eu não levo 30 euros, não é? Aqui há pouco tempo cobrava 35 euros, infelizmente cada vez mais vou ter que aumentar, e eu aumentei já 2 vezes nos últimos tempos o valor da minha consulta, porque realmente a vida é mesmo assim, não é? Porque eu não consigo ter a agenda sempre lotada, e não ir subindo o valor da minha consulta. Portanto, o que é que eu vos queria dizer com isto? Que quem tem dúvidas, e há muitas pessoas ainda que me colocam esta questão, se ser terapeuta é rentável, sim, é. Mas é preciso fazer uma série de coisas para ter essa rentabilidade. E é isso que eu ensino também nas minhas formações de Shiatsu Medicina, porque eu acredito mesmo que não vale a pena tu teres acesso, pode ser a técnica mais incrível, mas se não te ensinam também a como chegar às pessoas, ou seja, a vender entre esta técnica, que é mesmo muito difícil. Infelizmente, eu vejo muitos terapeutas que são excelentes terapeutas, mas atenção, vejo psicólogos, fisioterapeutas, médicos, enfermeiros que podiam ter consultórios cheios, até quase em paralelo com as suas profissões, e não têm, porque não sabem ou têm ainda tantas limitações, tantas crenças que os impedem de vender a sua terapia, porque se esquecem que este vender não é um vender uma coisa em que não acreditam. E ainda há muito esta questão que é, eu acho que vender é uma coisa enganadora. Não, eu estou a dar uma oportunidade de me dar a conhecer, de dar a conhecer a minha terapia, que pode, de facto, ser decisiva na vida do outro. Eu tenho pacientes que me dizem, Bárbara,
Tu foste a pessoa que realmente me tirou de um lugar onde eu não sei onde é que ia parar, não é? Quase a diferença entre viver ou ficar extremamente doente, ou deprimido, ou morrer até. Entendem isso? Então, isto não tem preço, tá? E às vezes nós estamos com aquela, tenho vergonha, não quero mostrar, eu não quero publicar, eu não quero não sei o quê. Mas efetivamente estamos a privar tanta gente do nosso serviço. Já pensaram assim, desta maneira? Eu acho que é quase uma obrigação nós dizermos o que estamos a fazer, porque vai haver alguém que precisa, que se vai conectar com a nossa energia e que nos vai procurar. Então, é assim um ganha-ganha, certo? Não é a tal venda que é assim uma imposição, nada disso, está bem? Portanto, hoje eu queria vos trazer assim esta ideia, que acho que é muito importante, sim, é rentável, mas nós temos que estar dispostos também a mostrar o que estamos a fazer. E este acho que foi assim o meu primeiro grande rasgo, quando eu resolvi trocar a advocacia pela terapia shiatsu, que é, ninguém sabe que eu sou terapeuta, toda a gente me associa nesta cidade de Braga à advocacia. Assim era, não é? Ainda no outro dia tinha aqui uma colega a dizer-me, realmente é inacreditável como é que tu desperdiçaste, porque ainda por cima eu era uma boa advogada, realmente eu era. Mas as pessoas tinham que conhecer uma outra faceta minha. Para isso, para conhecerem essa faceta, eu tinha que mostrar. Eu não ia estar à espera que as pessoas adivinhassem e que viessem bater à minha porta. Ninguém podia adivinhar esta mudança tão abrupta. Mas outras mais subtis também não podem adivinhar, tá? E lembrem-se, mais aqui uma dica, não é a terapia que importa assim tanto. Eu amo o shiatsu medicina, é a minha terapia de eleição, mas eu estou a falar para muita gente que é consteladora familiar, para pessoas que fazem, sei lá, mesas radiónicas, montes de terapias holísticas, reikis, etc. E que muitas vezes estão queixosas porque não conseguem ter a agenda cheia e muitas vezes tem a ver com estas questões mais de crenças em relação à exposição, ao falar de si, porque a terapia não é assim tão importante. Então o que eu vejo muito é a pessoa defende a terapia, acha que tem que compensar essa terapia com outras terapias e mais outra, e mais outra, e mais outra, quando o que é mesmo importante é o terapeuta. É a história do terapeuta, é a conexão com a energia do terapeuta. E isto, elas escondem-se atrás de uma cortina que aparece muito nas páginas do Instagram, que a gente abre uma página do terapeuta e não conhece o terapeuta. Conhece a terapia e os benefícios da terapia, isto não conecta. Está bem? Vou ficar por aqui. Acho que já trouxe aqui grandes insights, assim espero. Já sabem que esta é aqui assim a minha missão do coração. Eu propus-me a trazer assim uma série de lives. Eu sei que vem aí o verão, que vocês se calhar alguns já vão de férias, mas eu vou continuar a fazer isto e entendo isto como assim uma doação minha, porque de facto se fizer sentido e se eu conseguir ajudar alguém com algumas destas dicas ou caírem assim algumas fichas, eu vou ficar mesmo agradecida. Já sabem, não se esqueçam de comentar, de partilharem estas lives, isso já me ajuda assim muito, está bem? Portanto, um beijinho, isso também me faz ter vontade de continuar, portanto participem, venham aqui ter comigo, mesmo que vejam a gravação, comentem, se experimentarem alguma destas coisas que eu disse, também venham mandar-me mensagem privada e gosto muito desta ligação convosco e de sentir que estão realmente a usufruir. Um beijinho, prima, aqui a minha primana. Beijinho, tchau, tchau, fiquem bem e para a semana a mais, fiquem atentos que eu depois dou a informação sobre as lives da próxima semana. Aproveitem agora o São João, aqui em Braga vamos comemorar, não é? Amanhã e bom fim de semana. Beijinhos, tchau, tchau.